o recorde de divórcios no Brasil e o e-notariado, a plataforma digital de serviços dos cartórios de notas, que facilitou o divórcio virtual no país. Nossos convidados, o juiz Cleiton Rezende, titular da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte e coordenador do Sejusc da capital mineira, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Também o advogado Dimas Messias de Carvalho, que é o presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Pergunto para o senhor, doutor Cleiton, começando com o senhor, o Brasil bateu o recorde de divórcios, segundo o Colégio Notarial do Brasil. Como que o senhor vê isso? Uma certa preocupação, né? A família já vai aos poucos se desfazendo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar que, apesar, né, da família estar se dissolvendo, nós estamos preparados para poder dar um suporte para que as pessoas possam fazer um divórcio de uma maneira mais tranquila. Que os divórcios estão acontecendo, isso é uma realidade, mas nós estamos aqui, né, do judiciário e dos cartórios, certamente, nos preparando para que esses divórcios aconteçam de uma maneira bem mais tranquila para as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos, né, e que o conflito seja resolvido de uma maneira mais rápida, mais séria e com resultados positivos para todos. O Colégio Notarial do Brasil representa 8.580 cartórios de notas no país. O colégio informou que houve 80.573 divórcios em 2021, um recorde. Doutor Dimas, a pandemia teve influência nisso também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que uma convivência muito mais estreita, né? Primeiro aqui cumprimentá-lo, Carlos Menezes, e o nosso querido Dr. Cleiton Rosa, de Rezende, que é extremamente admirado aqui por todos nós, né, advogados, os membros da Comissão de Família, né, que é um juiz extremamente humano, extremamente ético, né, e a alegria dele estar coordenando o Sejusc, que é de extrema importância, né, a composição de litígios. E eu acho que quando a gente fala do e-notariado, a gente vai estar, inclusive, trabalhando nisso, né? É uma forma de você fazer uma composição, que o direito de família hoje, o nosso caminho, e a gente tem sempre debatido isso nos nossos eventos, é sempre estar procurando uma composição, uma conciliação, né, utilizando de todos os meios autocompositivos para que a gente tenha um divórcio mais suave. Mas, na verdade, Carlos, os divórcios não foram apenas 80 mil, esses 80 mil foram os que foram realizados extrajudicialmente, né? Isso sem contar os divórcios judiciais. E que, por muitas das vezes, também os divórcios judiciais, eles são feitos existindo composição, principalmente naquelas hipóteses em que as partes não possuem condições financeiras de estar arcando com os custos de uma escritura de divórcio no tabelionato. Então, judicialmente, ele pode utilizar da assistência judiciária. Então, é muito comum também os divórcios, mesmo dos casais que não tenham filhos menores, que a mulher não esteja grávida, ser realizado. Então, nós estamos com um grande número de divórcios, muito superior a isso, porque nós temos os divórcios judiciais, e que eu acho, né, doutor Cleiton, que ainda é a maioria. Os divórcios judiciais ainda é a maioria. Então, eu penso que o número de divórcios no Brasil é mais do que o dobro disso. Agora, uma coisa que às vezes me deixa só um minuto, doutor Dimas, o senhor tem razão. Pensando bem, esses dados, né, do Colégio Notarial nos cartórios de nota, como o senhor falou aí, não consideram esses dados as separações de fato, né? As extinções de união estável e homoafetiva, não é isso? Agora, o senhor falou uma coisa curiosa aí. O divórcio judicial, o índice é maior do que o extrajudicial, é isso mesmo? Sim, é isso, doutor? Sim, na minha concepção, sim. Eu acho que o doutor Cleiton pode até informar isso melhor para a gente. O senhor concorda com isso, doutor Cleiton? Sim, aproveitar a fala do nosso, vamos dizer, amigo Dimas, né, que também tem tanta experiência na família, no direito de família conosco aí, já há algum tempo de caminhada, né, amigo, professor, advogado, promotor aposentado, que tem aí muito conhecimento sobre o assunto. A gente realmente concorda com a sua fala, Dimas, porque o volume que nós temos feito, por exemplo, no Sejusc de Belo Horizonte, no ano de 2020, já nesse ano de 2021, tem sido muito grande.
O Sejus, que ele tem um serviço chamado pré-processual, Carlos, que a gente já faz os divórcios antes mesmo disso chegar como um processo. E o pré-processual dos Sejusques, ele faz um serviço que é um serviço gratuito, onde a grande maioria das pessoas que não podem pagar uma escritura pública no cartório utilizam-se desse serviço. Além disso, os advogados que já conseguem fazer a conciliação nos seus escritórios, esses advogados que já estão preparados e trabalhando a ideia de se fazer um divórcio mais leve, como diz o professor e advogado Dimas, de modo que eles já chegam com um acordo pronto para o judiciário apenas homologar. E o volume tem sido grande. Só a título de informação, no Sejusc de Belo Horizonte, nós recebemos de janeiro a junho deste ano 1.400 procedimentos pré-processuais. Desses 1.400 procedimentos pré-processuais, 1.000 eram de dissolução, quer dizer, divórcio e união estável. Então, só Belo Horizonte, no intervalo de 6 meses, nós fizemos no pré-processual, isso sem falar nos processos que são distribuídos nas 12 varas de família de Belo Horizonte. Só no pré-processual nós fizemos 1.000 dissoluções, ou seja, divórcios e dissolução de união estável. Agora, doutor Dimas, naquela pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse a influência da pandemia, né, no aumento do número de divórcios, mas pandemia e o e-notariado, os dois contribuíram ao mesmo tempo para esse boom, esse recorde? Sim, sim. Eu só queria, se você me permitisse, o Carlos, só fazer uma consideração antes de te responder. Na realidade, o doutor Cleito falou sobre essa questão do abalo das famílias, mas a gente tem também que observar que nós temos esse grande número de divórcio, mas nós temos um grande número também de recasamentos, né? De pessoas divorciadas que se divorciaram e se casaram novamente. E hoje a gente fala muito disso, da família eudemonista, né, doutor Cleito? Que a família é um locus de felicidade, é dentro da família ali o que cada um vai estar buscando, a sua felicidade, a sua realização pessoal. Então, hoje, as pessoas, elas estão buscando mais essa felicidade, né? Muito diferente do que aconteceu alguns anos atrás, em que você mantinha um casamento infeliz, né? Porque uma mulher desquitada era extremamente mal vista, você tinha a questão financeira, né? Antes de 77, o regime era de comunhão universal de bens, você tinha que dividir patrimônio, em que você mantinha aqueles casamentos infelizes. Mas hoje, as pessoas buscam ser felizes no casamento. E é justamente num casamento, na união estável, né? Num casamento heteroafetivo, homoafetivo, que você está buscando a sua realização pessoal. E quando as pessoas não sentem isso, eles estão buscando, eles estão tentando uma segunda via. Hoje a gente observa, eu brinco muito com as pessoas, eu tenho 42 anos de fugido, porque eu fugi com a minha esposa de perdões, o pai dela não deixou a gente namorar, nós fugimos, só fomos casados depois de fugido. Eles perguntam, quantos anos você tem de casado? Eu falei, de casado eu devo ter uns 30 e poucos, mas fugido eu tenho de 42. Então, a pandemia é uma coisa interessante. A pandemia acabou nos unindo mais porque a gente já tem um grande tempo de convivência e conhece muito ao outro. Agora, com a pandemia, os casais passaram a viver juntos dentro de casa, e aí é muito interessante, que às vezes pequenas questões que você relevava, elas começaram a se transformar naquela convivência. Né? E aí o que aconteceu? Diante da dificuldade de você ajuizar judicialmente essas separações, foi necessário então que o Conselho Nacional de Justiça agilizasse essa possibilidade de você criar a possibilidade ali de realizar os divórcios, as separações por internet, né? À distância. Então, o que ocorreu? Se criou essa plataforma online, que é o e-notariado, né, que foi desenvolvido pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, para que você pudesse, então, realizar esses divórcios sem estarem presentes. E é uma coisa interessante, doutor, que muita gente fala do divórcio online e do divórcio presencial, mas nós temos o divórcio híbrido também, em que uma das pessoas comparece, está presente, e a outra online.
Então, isso facilitou muito o divórcio. E essa possibilidade de você fazer o divórcio sem a necessidade de comparecer ao cartório, né, exceto para que você, me fugiu o nome aqui agora, que você faça ali para assinatura, me ajuda aí, doutor Cleito, para que a pessoa possa assiná-lo online, a certificação digital. Para que você pudesse fazer a certificação digital, muitas das vezes você precisava comparecer. Porque, na realidade, o divórcio online, ele não é muito rápido. Você tem que comparecer, você tem que apresentar a documentação, você tem que apresentar um esboço, uma petição do advogado, dos termos de acordo, para depois, então, você ter essa audiência online, né, com o comparecimento das partes, do tabelião e do advogado. Doutor Cleiton, como que o senhor vê a plataforma e-notariado? Então, nesse momento em que nós tivemos que desenvolver novas ferramentas, né, já que o presencial não era possível, ela cria uma facilidade muito grande para que as pessoas possam ter acesso a esses direitos, ao exercício desses direitos de uma maneira geral. O Dr. Dimas falou de uma questão interessante. As pessoas, elas divorciam para poder, logo mais tarde, constituir uma nova família. São as famílias que nós falamos, as famílias reconstituídas de alguma forma. Mas o mais interessante nessa fala dele também é que essa possibilidade que o e-notariado criou, e assim como nós também tivemos que nos adequar no judiciário, de criar ferramentas, de fazer tudo isso virtualmente, utilizando o WhatsApp, utilizando plataformas como essa que nós estamos aqui conversando agora, facilitou inclusive o acesso dessas pessoas ao resultado disso tudo. Então, uma das questões interessantes, quando o professor Dimas falava, que eu lembrei, falou assim, olha, tinha pessoas que tinham dificuldade de ir até um advogado no escritório, pessoas morando em cidades diferentes, pessoas morando fora do país, querendo resolver a questão dos seus divórcios e não podiam fazer porque a distância, né, o fato de elas terem que comparecer a determinados locais, ao escritório, ao cartório, ao fórum, não era possível. E agora, virtualmente, isso se tornou possível. E isso também é um dado que deve ser observado e que tem aumentado efetivamente o número de divórcios. Facilita muito, agora, né, doutor Dimas, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes com novas discussões sobre o recorde de divórcios no Brasil. Estamos de volta com Via Justiça, hoje falando sobre o recorde de divórcios no Brasil e a plataforma e-notariado dos cartórios de notas, que facilitou o divórcio virtual no país. Participando do programa, o juiz Cleiton Rezende, da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e coordenador do Sejusc da capital mineira, o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania. Também a participação do advogado Dimas Messias de Carvalho, que é o presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Doutor Dimas, o senhor falou no bloco anterior, e eu gostaria de voltar nesse tema, recasamentos. Por que as pessoas divorciam? Por que elas estão casando de novo? Mas recasando com a mesma pessoa ou com outra pessoa? Com a mesma pessoa é muito raro, né, doutor? É raro. Mas existem, né? Mas eu tenho casos, viu, Dimas? Eu tenho casos, tem vários casos. Tenho. Mas é mais raro, né? Não acontece muito, mas normalmente são com outras pessoas, né? Então, foi muito interessante. Teve uma vez que eu pesquisei um dado, eu acho que até escrevi isso nos meus livros aqui de Direito de Família, em que se fez um levantamento da quantidade de divórcio e a proporção ali dos recasamentos estava bem próxima. Ou seja, as pessoas não ficam muito tempo descasadas. Eu acho que quem já casou e acostumou com o casamento, né, uns reclamam, né? Aqui a gente pode até entrar na filosofia do casamento. Mas as pessoas que foram casadas, elas não conseguem se manter sozinhas, principalmente os homens. As mulheres, elas têm uma maior facilidade em conseguir ficar sozinho. Mas nós temos uma grande parte da nossa população, e hoje a gente observa isso que a gente chama dos filhos cangurus, né? Eu mesmo tenho um filho de 40 anos que até hoje não casou, e fico rezando, torcendo para ver se ele casa, né? Mas já acostumou a viver sozinho, e não consegue, talvez,
está dividindo ali o mesmo espaço, as mesmas coisas, a gente começa a ter né, os seus hábitos ali sozinhos. Mas isso eu acho que é uma parcela bem menor. Né? Nós temos a maioria hoje, eu penso aí, eu acho que 3/4 da nossa população ou vive numa união estável, né? Heteroafetiva, homoafetiva ou casados. Eu acredito que cerca aí de uns 25% que são das pessoas já da fase adulta que não estão casadas. Então, esse casamento, doutor Carlos, ele ocorre realmente, esses recasamentos, né? Então, e a nossa família, eu acho que a nossa família, ela se dissolve, mas para se reconstruir. Né? As nossas famílias, como diz o doutor Cleiton, as famílias reconstituídas, ou as famílias mosaicos, né? Que juntam ali os teus filhos, os teus, os meus, os nossos, e nós estamos criando essa nova família, né? Pós-Código Civil de 1916. Doutor Cleiton, como que o Sejusc ele aplica as técnicas de mediação e conciliação nos processos de divórcio? Nós temos 2 momentos possíveis, né, Carlos? Quando as partes, através de um advogado, iniciam um processo de divórcio, a primeira fase do processo de divórcio é chamar as partes a uma tentativa de conciliação. Então, o processo é encaminhado ao Sejusc para que o Sejusc, a partir de técnicas próprias da conciliação, da mediação, utilização de oficinas e outras ferramentas, nós possamos, de alguma forma, chamar as partes a participar da construção do resultado disso, a construírem um acordo que vai valer para eles para depois do processo. Eu sempre falo muito isso para eles. É importante que eles construam o resultado desse conflito, da solução desse conflito, porque ficar esperando a sentença do juiz pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Né? E às vezes a sentença demora tanto que eles acabam resolvendo as coisas no modo que eles precisam lá, de outra maneira, e quando a sentença vem, a vida deles já está completamente diferente. Então é preciso que eles participem desses processos decisórios. Então, no processo judicial, no primeiro momento, o processo é encaminhado ao Sejusc, e no Sejusc nós utilizamos essas ferramentas para auxiliar a comunicação e a construção desse acordo. Mas nós também temos a possibilidade de fazer isso antes mesmo do processo, que é o que a gente chama de pré-processual. O advogado, por exemplo, Dimas, que é um advogado familiarista aí, com experiência vasta, longa, quando ele recebe certamente um cliente para fazer um divórcio, antes de qualquer coisa, ele vai chamar as pessoas para a conversa, para o acordo, para a construção disso no seu escritório, eu tenho certeza, e quando ele consegue obter esse acordo, ele mesmo já coloca isso no papel e já leva para o Sejusc para ser homologado. E ao levar para o Sejusc para ser homologado, ele já simplifica um caminho longo, né, que seria, sem custo nenhum, inclusive, ele simplifica um caminho longo e já leva essa petição pronta com a assinatura das partes envolvidas do acordo que eles mesmos construíram e que o juiz vai apenas assinar embaixo, vai apenas homologar. É uma saída. Mas também de outra forma, né? Ainda que ele não procure advogado, mas se procura diretamente o Sejusc convida a outra parte e já marca ali uma sessão de conciliação. Se a comunicação está muito ruim, encaminhamos para mediação para melhorar um pouquinho a comunicação e aí ajudamos eles a construírem esse resultado, né, esse acordo que vai funcionar aí para a vida deles, para depois do processo. Quer dizer, pelo que o doutor Dimas, o que o doutor Cleiton está dizendo é a questão psicológica que é trabalhada, né? E eu gostaria de lembrar aqui que o senhor e o doutor Cleiton são autores de um livro sobre neurociência, não é isso? A neurociência está presente nesses processos. Sim, eu tenho a honra, né, de estar junto com o Dr. Cleiton, com o desembargador Nilton Teixeira, com a Adriana Mafra, num livro extremamente inovador, né, que é a neurociência na autocomposição dos litígios. Né? Para a autocomposição, nós temos inúmeras técnicas, né, que você pode estar sendo utilizado. E esse livro é inovador nesse sentido, porque é de uma iniciativa do desembargador Nilton Teixeira, que é um grande incentivador da autocomposição. Né? Eu acho que talvez ele e o Dr. Cleiton são as duas grandes autoridades hoje no Poder Judiciário que atuam com bastante veemência, com bastante dedicação para conseguir essa autocomposição. Na verdade, cara, nós precisamos acabar com o advogado demandista, tá? Sabe? Com o advogado do litígio. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu vou precisar fazer uma contestação numa ação de divórcio,
né, numa união estável, quando você vê o advogado atacando a outra parte, apresentando condutas criticáveis da outra parte, isso já não existe, isso há muito tempo deixou-se de discutir aqui no Brasil essa questão quem é o culpado, quem não é, igual ocorria no Código de 1916. Né? Por isso que eu digo que é a família pós o Código de 1916, é a família moderna. Então, nós precisamos hoje utilizar todas essas técnicas autocompositivas, né? Mediação, conciliação, e principalmente nessa questão da utilização da neurociência. O que é a neurociência? Na verdade, o que ela orienta? É uma forma de abordagem que o Dr. Cleiton já falou, dos profissionais lá do Sejusc, é a forma de abordagem dos casais. Né? Eu sou muito favorável à mediação, porque na mediação são as próprias partes que chegam ao consenso. Né? O mediador está ali apenas para conduzir elas, para elas se autoconciliarem. Né? O que vai facilitar muito a vida deles depois. Talvez na conciliação, quando você faz sugestões para eles fazerem esse acordo, talvez pode ser que na frente resulte ali no arrependimento de uma das partes. Mas na mediação são elas que se autocompõem. Então, isso hoje no direito de família é extremamente importante. Nós, na Comissão de Direito de Família da OAB, nos nossos congressos, nas nossas lives, nos nossos encontros, nós temos batido muito nisso. A família, nas questões familiares, você tem que buscar a autocomposição, porque a família nunca vai acabar. Se um casal divorciar com uma criança pequena hoje, daqui a alguns anos os dois estarão juntos na festa de 15 anos da filha. Daqui mais uns 2 anos estarão juntos na formatura do filho. Daqui mais uns anos estarão juntos no casamento do filho, no batizado do neto. Então, você precisa conseguir uma conciliação para que pelo menos se respeitem e consigam conviver. Doutor Cleiton, é possível responder por que estão se divorciando hoje no Brasil? Está se divorciando tanto no Brasil hoje? No início do programa, o Dimas fez uma observação muito interessante. As pessoas buscam, de alguma forma, a felicidade. Num momento da nossa história da humanidade, pensou-se que o casamento era algo indissolúvel. Casou e tinha que ficar naquele casamento, mesmo que infeliz, durante toda a vida, né? Até a morte, né? Que a morte nos separa. Hoje, não mais. Se você não está satisfeito no casamento, né, as pessoas podem, de alguma forma, buscar isso, resolver isso, e a gente, do judiciário, do direito, dos cartórios, advogados, Ministério Público, nós buscamos auxiliar as pessoas a fazerem um término tranquilo para que eles possam sair dali de uma maneira mais tranquila para iniciar um novo relacionamento. Eu costumo até brincar com o pessoal nas sessões de conciliação, assim, você precisa resolver primeiro esse caso aqui para você começar um novo, porque se você não resolve o anterior, o novo já começa mal, né? E vocês falaram aí da questão da neurociência, do livro, né, que vai ser lançado em breve, aí, onde a gente trabalhou juntos, aí, eu, o Dimas, o Newton e outras pessoas aí do Direito de Família. Nós estudamos o cérebro, de como o cérebro funciona. Em conflito, ele se comporta de uma forma. A gente precisa de criar ambientes propícios para que a solução do conflito se dê de uma maneira mais tranquila, porque o cérebro ele responde de uma maneira diante do conflito e diante da felicidade. O que nós estamos buscando, de alguma forma, é a felicidade. E ao buscar a felicidade, a gente busca isso de uma maneira muito, muito objetiva, porque o cérebro nos direciona, os nossos inconscientes funcionam de determinada maneira, e às vezes é preciso entender como isso funciona para que as coisas possam se resolver de uma maneira mais tranquila. Sair de uma relação de uma maneira tranquila e entrar numa outra relação mais tranquila ainda. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Dimas. O que eu queria dizer principalmente quando a gente colocou essa questão do e-notariado, né, que o e-notariado é essa identidade digital que a gente tem da pessoa física, da pessoa jurídica, né, que ele é muito seguro. Né, esse procedimento de você fazer o divórcio online, ele é muito seguro, essa assinatura é muito segura, porque ela é feita pelo tabelião de notas. Outra coisa muito importante que nós não colocamos aqui é que o divórcio extrajudicial ele é feito no tabelionato de notas e não no registro civil. Ele é uma escritura pública que depois deve ser levada a registro, né, no cartório de registro civil.
né? E quando já estiver para ser finalizado, na realidade são 3 etapas. A primeira é a apresentação de documentos, a apresentação do acordo. A segunda, né, e já a criação da assinatura digital, a videoconferência, né? E por fim, então, ser lavrada essa escritura. Então, ele é muito seguro. E eu acho que a questão do divórcio é realmente uma busca da felicidade. A nossa vida é muito curta, passa muito depressa. E a gente tem, sim, que buscar ser feliz e buscar as nossas realizações. Rapidamente, doutor Cleito, o senhor agora. Sim, dizer às pessoas que estão nos assistindo que o divórcio, já que é uma realidade da sociedade, que ele pode ser feito de uma maneira muito mais tranquila. As ferramentas que estão sendo colocadas à disposição do cidadão, o e-notariado, o Sejusc, o próprio judiciário se modernizando, né, para que as coisas possam ser feitas de uma maneira mais tranquila e segura, da mesma forma como o professor Dimas falou, né, é para fazer com que as pessoas consigam o resultado de uma maneira mais eficaz, mais rápido, mais célere, e que elas possam sair para a vida, né, para a busca dessa felicidade de uma maneira mais tranquila. Não ficar presa aos conflitos, longos processos, mas resolver isso de uma maneira mais rápida. Então, utilizar dessas ferramentas para fazer isso de uma maneira célere, econômica, né, e sair para a vida, para novas relações, né, para viver a sua felicidade aí do jeito que você quiser, de uma maneira mais tranquila, sem ficar deixando esses processos longos a vida inteira aí, tá? Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cleiton Rezende, com o advogado Dimas Messias de Carvalho. Anote o nosso endereço para contato, viajustiça@mais.com.br. Não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.